iria permitir que um cristão fizesse um tempo dentro de Roma, porque eles estão perseguindo e querendo exterminar a igreja. Então o que acontece? Quando Pedro está preso, entendeu? Tiago foi morto e Pedro tinha sido guardado para morrer quando? Depois da Páscoa aproximadamente. O povo está orando aonde? Na casa de João Marcos. Na casa de João Marcos. Porque na casa de João Marcos tinha um plano de pregação. Esse plano de pregação era na igreja ou era na casa de Maria de Jerusalém, mãe de João Marcos? Maria. Era na casa de Maria de Jerusalém, a mãe de João Marcos. Então a igreja não era um templo físico, a igreja era na casa dos irmãos, irmãos. Entendeu? Na casa deles. Então, em Roma, na casa dos irmãos que fazia parte da igreja, como organismo universal, Paulo vai ver o quê? Vai ver o quê? Uma carta. Uma carta. Só que quem é que escreve essa carta? É Paulo? É Técio. Tá sabendo. Primeira coisa que eu preciso entender. Paulo, ele não escreve a carta. Quem é o autor da carta? Paulo. É Paulo. E o aquele que chamam de como é que diz assim? Amanuense. Amanuense era um cara que era o escritor da carta. Então, Técio é um amanuense de Paulo. Repete Jeremias. Jeremias ele profetizava, mas quem relatava os escritos? Baraque. Não era Baraque? Baruque ou Baraque. Ele é quem relatava, tá certo? Os escritos das profecias de Jeremias. Ok? Então, Paulo ele não escreve de cunho essa carta como as pessoas escrevem para os cristãos que estavam em Roma. Quem escreve a carta é Técio. Outra coisa, Paulo está onde? Está em Roma. Que as pessoas pregam que Paulo está em Roma e viu aquela perseguição e aflição, porque ele se converte no capítulo 9, ele passa também agora a ser perseguido e ele está em Roma e vê uma perseguição, ele vai agora escrever a carta para encorajar os irmãos que estão sendo perseguidos. É assim? Não. Paulo, quando escreve esta carta aqui, através de Técio, que é o escritor, ele não está em Roma, irmãos, ele está onde? Olha, ele está na cidade de Corinto. Veja só, Paulo não está em Roma. A igreja, que não é um templo, isso, que era na casa dos irmãos, e eles adoravam escondido, isso em casas, caverna, e até mesmo nos sepulcros. É por isso que tem lá o livro das catacumbas de Roma, certo? Enquanto o povo está lá, Paulo está onde? Em Corinto. Aonde ele vai passar ali em Corinto 3 meses. Na casa de quem? Na casa de Gaio. Então ele não está em Roma, ele está em Corinto, vai passar lá 3 meses e fica hospedado na casa de Gaio. Ok? Tudo isso aqui acontece antes da terceira viagem. Então, antes de Paulo escrever essa carta à igreja que está em Roma, Paulo já tinha feito a primeira viagem missionária. Ok? Ele, Barnabé e Marcos. Ele já tinha implantado muitas igrejas. Precisa entender também que Paulo, ele era um missionário, ou Paulo ele faz o papel de evangelista? Do evangelista. O que é que vocês acham? Você sabia que essa expressão missionário é do bíblico? As pessoas, não, Paulo ele era um missionário, mas por quê? Em relação ao quê? A uma nomenclatura ou em relação às missões que ele fazia?
na Bíblia, anticristo. Porque veja só, biblicamente a gente vai ver, pode dizer que Deus separou para apóstolos, como serviço ministerial, pastores, diáconos, bispos, evangelistas, mas você não vai ver na Bíblia, no Novo Testamento, em nenhuma das epístolas de Paulo, Paulo separando alguém como missionário ou missionário da igreja.